The disciples actually never did any miracles because they were so full of unbelief. Os discípulos nunca operaram milagres porque estavam cheios de incredulidade. Right, but the disciples did go out and cast out devils and heal the sick. Ryan, mas os discípulos saíram para expulsar demônios, curar os enfermos. They did. Eles sim fizeram In isso. Matthew chapter 10. Em Mateus capítulo 10. But that's the only time. Mas essa é a única vez. See, in the whole life of the disciples, you don't see the disciples doing miracles. Por todas as vidas dos discípulos, você não os vê operando milagres. Simply, one moment Jesus gave them a specific authority at a specific moment for a specific job. Em um momento, Jesus deu a eles uma autoridade específica, num momento específico, para um trabalho específico. And that's why they moved in the authority released for Jesus at that moment. E é por isso que eles puderam se mover no liberar de autoridade de Jesus naquele momento. It was not their faith. Não era a fé deles. In fact, the Bible itself proves that they didn't do this by faith. Na realidade, a Bíblia nos mostra e nos prova que eles não fizeram isso pela fé. Because when they came back to Jesus, they were surprised at the stuff that happened. Porque quando eles voltaram para Jesus, eles ficaram surpresos com aquilo que havia acontecido. Even the demons obeyed us. Até os demônios obedeceram Jesus. See, with that kind of unbelief, no demons obeys you. Com esse tipo de incredulidade, não tem demônio que te obedeça. So they walked with delegated authority at one moment only. Então eles andaram com aquela autoridade delegada naquele momento. But the rest of their life, they did not walk in faith. Mas o resto da vida deles, eles não andaram em fé. So what happens? Então o que acontece? As you learn to live a life of fasting and praying, you will quickly be confronted with the type of unbelief that stops for miracles to happen. Ao aprender a viver uma vida de jejum e oração, você rapidamente será confrontado com essa incredulidade que impede o milagre de acontecer. And I remember E eu me lembro, when I realized John 14:12 is missing in my life. quando eu percebi que João 14:12 faltava em minha vida. Those who believe in me will do the works that I do and greater ones. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e ainda maiores farão. And I didn't do it. E eu não fazia. It frustrated me. Isso me frustrava. I saw Austria, I saw the lost people, and I saw how people didn't listen to the Eu gospel. via a Áustria, eu via as pessoas perdidas, eu via como as pessoas não ouviam o evangelho. I became desperate. E eu fiquei desesperado. So I said, if I can do greater works in Jesus, we can reach the Austrian people for Jesus. E eu disse, olha, se eu posso fazer obras maiores que Jesus, podemos alcançar os austríacos para Jesus. But I didn't. Mas eu não fazia. So you know what I did? Então sabe o que eu fiz? I began to fast and pray to deal with the unbelief in my own heart. Eu comecei a jejuar e orar para lidar com a incredulidade do meu coração. If you spend some time without food Se você passa um tempo sem comida, and just do nothing else but focus on Jesus and look at your own heart, sem fazer nada a não ser estar focado em Jesus, olhando para o seu coração, you will realize very quickly that there is stubborn unbelief there that needs to be confronted. você rapidamente vai perceber que existe uma incredulidade ali que precisa ser confrontada. After 1 week with water only, many of us can only walk through it by faith. Olha, depois de uma semana só na água, muitos de nós vamos conseguir só andar pela fé. So instead of quitting our fast, we should say, let's continue and confront the unbelief in our heart. Então, ao invés de desistir do jejum, a gente devia continuar ali, confrontando a incredulidade do nosso coração. You know, fasting and praying deals with the unbelief in your heart. It does not give you greater authority over the devil. Jejum e oração lida com a incredulidade do seu coração, mas não te dá mais autoridade sobre o diabo. Jesus said, all authority is given to me, therefore you go. Jesus disse que toda autoridade me foi dada, portanto, vão. So we walk in the authority of Jesus, never in the authority of fasting and praying. Nós andamos na autoridade de Jesus, não na autoridade do jejum e da oração. So what does it mean? O que isso quer dizer? It means every Christian can walk in the same authority. Isso quer dizer que todo cristão pode andar na mesma autoridade. So please don't ever try to win over the devil because you fasted. Então não tente vencer o diabo porque você jejuou. Let's ask this question. Vamos fazer uma outra pergunta agora. Now, why should we fast? Agora, por que devemos jejuar? We already know why we should not fast, and why should we really fast? Nós já sabemos porque nós não devemos jejuar, mas então por que devemos? Number 1, Número 1. it is a sign of consecration. Esse é um sinal de consagração. And this is a wonderful and beautiful reason. E essa é uma linda razão. You know, whenever I go on a extended fast, Todas as vezes que eu estou passando um momento de jejum mais extenso, you know, like I fast whatever above 4, 5, 6 days, eu passo jejuando uns 5, 6 dias. I
First of all, I don't do that unless I spend really extended times in prayer. Eu não faço isso a não ser que eu vá passar extensos períodos de oração. And prayer not talking to God, E oração não é ficar falando com Deus, but prayer aligning my heart with the heart of Jesus. mas oração é alinhar o meu coração com o coração de Jesus. And I've taught this in the other YouTube videos. E eu ensinei isso em outros vídeos do YouTube. You know, every time I do an extended fast, I always write a fasting journal. Todas as vezes que eu estou passando por um período de jejum mais intenso, eu sempre tenho um diário do meu jejum. I have lots of them. Eu tenho vários. And I like to go back sometimes and just read through my experience of my times of fasting. E eu gosto de passar por eles e ler as minhas experiências do meu tempo de jejum. And you know, I always do the same thing. E eu sempre faço a mesma coisa. I start the day I fast. Eu I começo begin my fast. no dia que eu começo o meu jejum, I write down day. eu escrevo o dia. I write down whatever, 14-day fast. Eu escrevo ali assim, um jejum de 14 dias. And then I write down why I fast. E aí eu vou escrever por que eu jejuo. And number one is always consecration. Número 1 é sempre consagração. Always my number one reason. É sempre a minha razão número 1. You think about this. Pensem nisso. Consecration means I separate myself apart for a specific purpose or a specific person. Consagração significa que eu me separo para um propósito específico, para algo específico. Consecration means I set myself apart for a specific person or a specific purpose. Consagração significa que eu estou separado para uma pessoa ou para um propósito específico. So what does it mean? O que isso quer dizer? It means my time of fasting has the primary purpose. Isso quer dizer que o meu tempo de jejum tem o propósito primário. Is I want to set my life apart for the one I love so much because he first loved me. Eu quero separar a minha vida para aquele que eu amo, porque ele primeiramente me amou. And I really think this needs to become our primary purpose of fasting. E eu acho de verdade que esse tem que se tornar o nosso propósito primário de jejum. You know, people talk about so many reasons for fasting. As pessoas falam de tantas razões para o jejum. I like to talk about the bridegroom fast. Eu gosto de falar sobre o jejum do noivo. So look in Matthew chapter 9, verse 14. Vamos olhar para Mateus capítulo 9, verso 14. Then the disciples of John came to him and they said, Vieram- Why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? And Jesus said to them, Can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them and they will fast. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. You know, the word mourn here, it means to be sad because of a loss of a loved one. Essa palavra, para estar triste, muito bem traduzida aqui, expressa essa ideia de uma tristeza em função de uma perda. So look, Jesus says, I, the bridegroom, I'm with my friends. Jesus diz: Eu, o noivo, estou com os meus amigos. So why should they be sad? Por que eles devem estar tristes? So fasting is an expression of mourning. Então, jejum hoje torna-se então uma expressão dessa tristeza, de um luto pela falta. Reinhard, how can we mourn? We are happy, joyful people. Ranger, se somos pessoas muito felizes e alegres, por que nós vamos estar em luto? The kingdom of God is righteousness, joy, and O peace. reino de Deus é justiça, alegria e paz. I tell you what, Deixa eu te dizer. do you guys know my favorite Bible verse in the whole Bible? Vocês sabem qual que é o meu versículo favorito de toda a Bíblia? This Bible verse expresses mourning, Esse é um versículo bíblico que expressa o luto, especially the context. especialmente em seu contexto. Philippians 1:21. Filipenses 1:21. For me to live is Christ. Para but for mim- me to die is gain. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. See, Paul would have rather died than lived. Paulo preferia morrer do que viver. He literally said that. Ele literalmente disse isso. The guy who says, rejoice in God always, and again I say, rejoice. A pessoa que diz: regozijem-se no Senhor sempre, e novamente vos digo: regozijam-se. The guy who used the word joy in that same letter where he said, for me to die is better, O homem que usou a palavra alegria nessa mesma carta em que ele disse que morrer seria lucro, he used the word joy or rejoicing more than in any other simple letter of the Bible that he wrote. ele usou a palavra regozijo e alegria mais do que em qualquer outra carta que ele tem escrito na palavra. Think about this. Pensem nisso.
In no other letter he expressed so much joy or rejoicing than in Philippians. Em nenhuma outra carta ele expressa tanto regozijo, tanta alegria do que em Filipenses. And in that same letter he was mourning. E nessa mesma carta ele estava de luto. He said this, Ele disse: "Oh, that I may only know him, experience him. que eu possa conhecê-lo e experimentar dele. Not that I have already got it, but I forget everything behind. I press on to get him." E não considero tê-lo alcançado, mas prossigo para as coisas que diante de mim estão, deixando para trás o que fica para Everything lá. I had is garbage compared to having knowing him. E tudo que eu tenho é lixo comparado ao conhecer a ele. And then he said this, E ele diz: "I am torn. I don't know what I want. e fico dividido, não sei o que escolher. I would rather go and just be with Eu him. preferiria estar com ele. But if I remain here, it's good for you." Mas se eu permaneço aqui, é melhor para vocês. If this is not an expression of mourning, then what is it? Se essa não é uma expressão de luto, o que é então? I long for my Jesus. Eu anseio pelo meu Jesus. See, it's time for the church to wake up to bridegroom fast, not religious fast. É hora da igreja acordar para o jejum do noivo e não para um jejum religioso. It's time for Christians to say, "How I long to experience my Jesus every moment of every day." É hora dos cristãos dizerem: como eu anseio por experimentar do meu Jesus todos os momentos de todos os dias. My heart cries, "Maranatha." O meu coração clama: Maranata. Not because I'm depressed, I'm in debt, and I don't know where to go. Não porque eu estou deprimido, depressivo e não sei para onde tenho que ir. But because the beautiful bridegroom has so conquered my heart. Mas porque esse lindo noivo conquistou meu coração. That's what Jesus said. The time will come where they will mourn. Por isso que Jesus disse que o tempo chegaria onde eles iriam sim estar de luto. Remember, Jesus literally used the word mourning for the word fasting. Lembre-se que Jesus literalmente usou a palavra luto para expressar o jejum. They said, "Why don't they fast?" And he said, "How can they mourn?" E eles perguntaram: por que eles não jejuam? E ele respondeu: como eles podem estar de luto? They never ask why don't they mourn. They ask why don't they fast. Eles não perguntaram por que eles não estavam de luto. Eles perguntaram por que eles não jejuavam. Jesus said, "Because they can't mourn right now, but then they will fast." E Jesus disse: olha, eles não podem estar de luto agora, mas chegará o tempo em que eles hão de jejuar. So in simple words, Jesus said fasting is mourning. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo que jejum é o mesmo que estar de luto. For decades, I've established this discipline to spend time with Jesus in the morning. Por décadas eu tenho estabelecido essa disciplina de passar tempo com Jesus de manhã. My wonderful friends, E meus amigos maravilhosos, if you have enjoyed everything that you've learned from us, se você tem gostado de tudo aquilo que você tem aprendido conosco, and if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available, e se você está se perguntando se é só isso que nós temos disponíveis ou tem mais coisas, we have a whole bunch of wonderful resources. nós temos várias outras coisas. We have different courses, Temos cursos, we have a mentoring group, um grupo de mentoria, we have an amazing School of the Prophetic and Supernatural, incrível escola do profético e sobrenatural, we have a great association that builds orphanages here in Brazil, uma ótima associação que constrói abrigos aqui no Brasil, we have wonderful books that are life-changing. livros que são maravilhosos podem te levar a uma mudança de vida. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people, Então, se você gostaria de saber tudo aquilo que fazemos para servir Jesus e as pessoas, click on the link on the screen você pode clicar no link aqui na tela and you will be directed to the place where we have all the other wonderful e resources. você será redirecionado para o lugar onde nós temos todos esses recursos disponíveis. Thank you for watching. Muito obrigado por terem assistido.